Olá, meu nome é Ana Carolina, sou estudante de licenciatura em História na Estácio de Sá e hoje eu vim apresentar o meu PCC. Então, para esse trabalho, nós tínhamos que estar analisando uma charge, tá? Também tínhamos um texto de apoio sobre conhecimento prévio e responder algumas questões. Eu vou fazer a leitura da charge com vocês enquanto ela passa aqui no vídeo e o texto de apoio eu vou deixar na descrição, caso vocês tenham interesse de ler. Crianças, essa semana iremos estudar as regiões Sul e Nordeste. Vamos aprender as diferenças entre elas e, oxente, finalmente vou poder contar um monte de história de minha terra. Baguri e ao lado dos Pampas. Não temos tempo para essas bobagens, Marina. E Raimundo, trate de falar o português corretamente. Bom, agora abram os livros na página 45. Bom, então o primeiro questionamento que aparece pra gente é: ao analisar a charge acima, faça uma breve discussão sobre a importância do conhecimento prévio do aluno para o processo de ensino e aprendizagem. Então, vamos lá. O conhecimento prévio do aluno, ele é muito importante porque a partir dali o professor pode mediar aí o que o aluno já sabe sobre aquele assunto e o que ele pode adicionar aí de conhecimento para ele. Temos que sempre lembrar que os nossos alunos, eles têm conhecimento prévio de muitas coisas. Hoje, com a internet, com acesso a muita informação, já ficou no passado essa história que o aluno vem ali sem nada e só tem que estar recebendo conhecimento. Essa troca é muito importante. Nesse caso, seria muito mais interessante ainda se a professora usasse esse conhecimento que esses dois alunos têm em algum momento ali mediado, passasse o seu conteúdo, primeiramente falasse, para os dois, Marina, Raimundo, eu vou estar fazendo a explicação e depois vocês falam um pouco mais sobre como que é viver lá ou como que é a vida dos seus parentes, próximos, enfim, porque eles conhecem sobre essa região. Pelo sotaque aí a gente vê que eles já moraram, ou convivem com alguém que já morou. Então a professora poderia fazer um uso muito valioso dessas informações e também dar aquele senso de pertencimento às outras crianças, Então eles sabem que tem ali o amigo próximo que já vivenciou aquilo, que conhece aquilo e traria aí uma informação muito bacana e uma aula muito mais interessante se a professora utilizasse desse conhecimento. Outro ponto que a gente tem que destacar é que se a professora não respeitou aí, o regionalismo do Raimundo, falando para ele falar o português correto. Pode ser que realmente ele não esteja falando corretamente, mas no contexto em que ele vive, essa é a forma que se fala. E ela não está valorizando isso, esse regionalismo aí do Raimundo. Então essa professora teria que se atentar aí da forma de passar isso para o Raimundo, Não que ele esteja falando errado exatamente, Mas é a forma, o regionalismo dele é a forma com que ele fala. Bom, o segundo questionamento que vem pra gente é o seguinte: imagine que a professora da charge faltou ao trabalho hoje e você foi solicitado para assumir a turma e continuar o trabalho do conteúdo que essa professora está ministrando na charge. Pense em como faria essa aula e responda. A. Quais atividades fariam com os alunos? Então, a primeira atividade que eu faria, com certeza, é dividi-los em grupos. Eu acho que esse conhecimento, assim, quando é compartilhado com os pares, é muito legal para trocar ideias, falar um pouco sobre o que sabe, o que já conhece, Eu faria, assim, essa forma de trabalho em grupo. Como os avaliaria? A avaliação eu faria se fosse, lógico, permitido na escola, algo como uma feira de culturas, algo para apresentar aí para os pais, partindo do princípio que eles também falariam sobre as outras 3 regiões do país, Então você poderia dividir aí a sala em 5 grupos, enfim, cada um falar de uma região do país, o que aprendeu nesse tempo de aulas sobre esse tema. Eu acho que seria uma avaliação muito legal e que os alunos poderiam expor aí o que construíram nesse tempo de trabalho. E a letra C é como responderia
as considerações realizadas pelos alunos no quadro 2 da charge. Então, eu com certeza daria um espaço para eles falarem, né? Primeiro eu colocaria minhas colocações, falaria para eles, né, que é para vai dar uma introdução aí no assunto e logo abrir esse espaço para eles falarem, explicando para a turma que ambos têm conhecimento, né, tem pessoas que moram ou já moraram nesse lugar, né, pelo que a gente percebe aí na charge. Então eu daria sim essa voz para eles, até como eu já falei um pouco aí na primeira questão, mas tudo mediado, né? E acho que seria de grande valor para a turma também. E como outras sugestões de atividades também para trabalhar as regiões do país, eu destaco o jogo Boa Viagem Brasil. É um jogo muito legal, onde a criança tem um itinerário, né? Tem que passar pelas capitais aí. Eu acho que é um jogo que você mostra as regiões, as capitais, enfim, de uma forma muito leve e divertida. E também o trabalho com mapas, né? Identificar aí as 5 regiões, as capitais das mesmas. Então, eu faria assim o meu trabalho se eu fosse substituir essa professora da charge. Bom, aqui eu encerro minha apresentação do meu PCC. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!